Bom dia, pessoal. E aí, bora lá para mais uma aula? Gente, esse método de Pierre-Lucy, que também é chamado método gráfico das coordenadas, MGC, método gráfico das coordenadas, ela não tem esse assunto no nosso material, tá? Mas eu estou trazendo esse assunto porque eu acho que é muito interessante para vocês estarem conhecendo, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês no vestibular. Então vamos lá. Esse método é apenas um processo para determinação das abscissas do objeto ou da imagem e pode ser usado tanto em espelho esférico como também em lentes delgadas. Então, tanto em espelho esférico côncavo, espelho côncavo ou espelho convexo, e as lentes convergentes ou lentes divergentes. E como é que é esse método? Esse método ele consiste em você pegar um par de eixos, como se fosse o eixo cartesiano, só que aqui o eixo das ordenadas vai corresponder ao P e a abscissa ao P'. Tudo bem? Lembrando que P é a abscissa do objeto, é a distância do objeto até a lente ou até o espelho. P' é a abscissa da imagem, a distância da imagem até o espelho ou até a lente. E F é a distância focal. Vamos lembrar também aquela fórmula nossa da cirurgia da fimose, aquela que diz que uma incisão sobre o objeto resulta em menos P' nele. Tudo bem? Então vamos lá. No caso do espelho côncavo ou das lentes convergentes, tanto o espelho côncavo quanto a lente convergente, o foco ela é positiva. Ou seja, o foco foco é positivo. Por exemplo, vamos supor que um espelho ou uma lente convergente tenha o foco igual a 20. O que nós vamos fazer? Nós vamos chegar no nosso gráfico, nós vamos marcar no ponto 20, 20, nós vamos marcar o ponto F. Esse ponto F não é o foco, tá? Ela é um ponto F, ela é associada ao foco, mas não é o foco. Tudo bem? E aí, vamos supor que nós vamos pegar um objeto que está a 30 centímetros, vamos dizer, de um espelho côncavo ou de uma lente convergente. Então, está aqui o objeto. Se ele está a 30, então o P é 30. E aí nós vamos traçar uma reta unindo o P com o F, e aí nós vamos determinar lá na abscissa o ponto P'. E esse vai ser a abscissa da imagem. Se a gente for lembrar que I sobre O é menos P' sobre P, olha só quantas informações nós temos aqui. Se a gente pegar o tamanho do P', ele é maior do que o tamanho do P. Se P' é maior do que P, se P' é maior do que P, é porque a imagem é maior que o objeto e eu vou ter uma ampliação. Outra coisa, se P' é um número positivo e P também é um número positivo, então essa fração é um número positivo. E aí esse menos vai dizer que se eu passar o O para cá, esse I vai ser igual a menos O, menos esse número vezes O. Significa dizer que a imagem, esse menos, significa que a imagem ela é invertida em relação ao objeto. Então, olha só quantas informações. Eu já tive que a imagem ela é maior do que o objeto, imagem maior do que o objeto, porque a distância da imagem é maior do que a distância do objeto, e que a imagem saiu invertida. Se eu pegar, por exemplo, um exemplo, eu tenho aqui agora uma imagem a 50 centímetros de um espelho côncavo ou de uma lente convergente.
Se a imagem está a 50 centímetros, eu vou alinhar o ponto P' com F, P, vou alinhar com F e vou determinar aqui o ponto P, onde está o objeto. A que distância que o objeto vai estar da minha lente ou do meu espelho. Mais uma situação. Vamos imaginar agora que eu coloque o objeto a 10 centímetros do espelho ou da lente. Quando eu coloco a 10 centímetros, se eu for aqui fazer o alinhamento entre o ponto F e esse ponto P, eu vou chegar à conclusão que o meu P' vai ser negativo, porque ele está antes do zero. Então, meu P' é negativo, mas o tamanho do P' é maior do que o tamanho do P. É visível isso. Então, se o P' é maior que o P, é porque a imagem é maior que o objeto. E eu tenho aí uma ampliação. Por outro lado, se o P' é um número negativo, esse menos com esse P' aqui negativo, menos com menos vai dar mais. E esse número aqui vai dar um número positivo. Quando eu passar o O para cá, o I vai ser igual ao número positivo, porque o P é negativo, vezes o O, ou seja, a imagem ela é direita, ela não é invertida, ela não é de ponta cabeça. Tranquilo? Lembrando sempre que mais é real e menos é virtual, tá? Então, quando eu falo de P' negativo, o P' aqui ela é virtual porque ela é negativa e porque ela está atrás do espelho ou atrás da lente. Vamos lá. A posição do ponto F, gente. O ponto F, para espelho côncavo e para lente convergente, o ponto F sempre vai ser em algum ponto nesse quadrante, vamos dizer assim. Tá? Porque o F é positivo, então eu vou pegar aqui mais F com mais F. Tudo bem? Então, toda essa região aqui é uma região onde eu vou ter o ponto F de espelho côncavo e de lente convergente. E, no caso de espelho convexo e lente divergente, o meu ponto F vai ser aqui nesse quadrante, no terceiro quadrante. Então, toda essa região do terceiro quadrante é onde eu posso ter o meu ponto F para espelho convexo ou para lente divergente. Vamos para um exemplo prático? Gente, esse exercício nós já fizemos, ele é da frente 1D, aula 2. Então lá ele dizia assim: uma garota encontra-se diante de um espelho esférico côncavo. Então, o meu ponto F vai estar lá no primeiro quadrante. E observa que a imagem direita, quer dizer que ela não é de ponta cabeça, do seu rosto é ampliada 2 vezes. O rosto da garota só pode estar, então vamos ver? Lembrando que I sobre O é menos P' sobre P. Então, se o espelho é côncavo, é porque o ponto F vai estar em algum lugar nesse primeiro quadrante. E aí, nós temos a informação que a imagem ela é virtual. Vamos voltar? Uma garota e observa que a imagem direita do seu rosto é ampliada 2 vezes. Como ele é um espelho esférico, então, vamos voltar. O ponto F está aqui. Aqui está a imagem que é virtual, que ela é uma imagem direita. Então, como é que eu sei que a imagem direita está aqui? Porque se a imagem é direita, é porque a relação I sobre O ela é positiva. Tá? Se I sobre O é positivo, é porque o P' tem que ser negativo, para que menos com menos do P' dê positivo. Então eu sei que o P' ela é virtual, o P' é negativo. Se o P' é negativo, traçando a reta,
eu consigo achar que o ponto P ela vai estar aqui. E aqui, outra informação. Imagem ela é ampliada e maior do que o objeto. Então, com relação a essa questão, o rosto da garota só pode estar entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Ou seja, o foco estava lá no 20 e lá onde a minha reta suporte cortou o eixo do P, a ordenada, ela cortou entre o 0 e o ponto 20. Tudo bem? Questão 2. Ao posicionar um objeto em frente a um espelho côncavo, obteve-se uma imagem virtual. É correto afirmar que a imagem em questão também é. É o mesmo caso, né? O espelho côncavo, então eu tenho lá o ponto F no primeiro quadrante, obtém-se uma imagem virtual, então o P' vai estar lá do outro lado. Aí na hora que eu traço, é correto afirmar que a imagem em questão também ela é maior e direita. E no caso da lente? No caso da lente, vamos lá. Esse aqui é uma aula que a gente não teve ainda. É a aula da frente 3D, aula 5. É a do material novo agora. Mas não importa. É lente e ela é igual o espelho, tá? O tratamento é igual ao espelho. Então vamos lá. A lente da figura abaixo tem distância focal 10. Se ela for usada para observar um objeto que esteja a 5, como aparecerá a imagem desse objeto para o observador posicionado do outro lado da lente? Invertida, do tamanho maior, menor, direita? Então vamos lá. Eu tenho lá que o ponto F está lá no ponto 10, 10, porque ele fala que é um espelho côncavo de distância focal 10, e aí ele fala que o objeto está colocado a 5. Então, traçando a reta suporte, eu consigo chegar à conclusão de que a minha imagem ela é negativa. Então, P' é negativo. Se o P' é negativo, menos com menos do P' negativo dá mais. Então, a imagem ela é uma imagem direita em relação ao objeto. Ela não é de ponta cabeça. Outra informação. Como P' é maior do que P, como P' é maior do que P, a imagem é maior do que o objeto, eu tenho uma ampliação. Então, resposta correta, a imagem ela é direta ou direita e maior que o objeto. Sim, uma vela é colocada perpendicularmente ao eixo principal em duas posições, 30 cm e depois 10 cm, de uma lente esférica delgada convergente. Convergente, então o ponto F vai estar no primeiro quadrante. Distância focal 20 é aquele exemplo que nós fizemos lá para trás, né? A imagem da vela nas duas posições, respectivamente, vai ser o quê? Não sei. Então vamos lá. Eu tenho lá o ponto F no 20, 20. Quando o objeto é colocado a 30, nós já fizemos, né? Objeto 30, uma linha imaginária, e eu vou ter aqui o P' aqui. P' maior do que o P, ela vai ser ampliada, e como P' e P são positivos, então esse menos indica que a imagem ela é invertida em relação ao objeto. E quando eu coloco ele a 10 centímetros, quando eu coloco ele a 10 centímetros, eu faço o alinhamento, aqui eu vou achar o P', de novo, o P' vai ser maior do que o objeto, P' maior do que P,
Então, imagem maior do que objeto. E, como o P' é negativo, menos com menos do P' que é negativo, dá mais. E a imagem vai ser não invertida, vai ser uma imagem direta em relação ao objeto. Portanto, alternativa C. Tudo bem? Gostaram? Se vocês gostaram, tá aí. Eu vou deixar meu muito obrigado. Se vocês estão assistindo aqui no YouTube, não esqueça nos comentários de registrar seu nome completo, horário do início e horário do término que você assistiu a aula. Falou? Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. Tchau, tchau.